Olha aí, eu quero falar de Tintas Renner para vocês e prestem atenção. Tintas Renner, uma marca tradicional reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela confiança de quem trabalha e constrói todos os dias. Olha aí, material inédito, novo design, simplesmente incrível. Assim como no futebol, na obra também faz diferença escolher bem o time. Tintas Renner, a tinta de quem ganha! Fala gurizada, enfim aconteceu, enfim terminou a novela, Borré está vendido, Borré está indo embora do Internacional, indo para o River Plate da Argentina. A informação do Lucas Colar, o nosso colega, né, de hoje pela manhã, inclusive dando valores, e algumas coisas que eu até estou tentando entender ainda. Os repórteres não conseguiram me explicar direito, falei com o Colar, falei com o Jair, eu não consigo entender, o meu alcance não vai tão longe. Qual é a informação do Colar? 3 milhões de dólares a venda do Borré, porque o River Plate assume uma dívida que o Inter tinha com o jogador de valores que o Inter tinha que pagar ao Borré até o final do contrato em 2028. Aí, que valores? O Inter estava devendo para ele, atrasado? E aí os repórteres me disseram que, na verdade, são valores referentes a luvas que ele teria que receber, que foram diluídas quando ele veio por todo esse período. Como assim luvas? O Inter não pagou 7 milhões de euros para contratar o jogador junto ao seu clube? Luvas, pelo menos o que eu sabia até hoje, tu só pagava para o jogador quando ele vinha sem contrato, vinha de graça, sem o clube precisar comprar ali de ninguém, aí o jogador exige, né, as luvas que tu acaba diluindo em contrato. Mas parece que não, né? Dentro dessa nova ideia do futebol, de que os clubes são absolutamente reféns de jogadores, o Internacional pagou 7 milhões de euros para trazer esse jogador e ainda tinha que pagar luvas junto ao salário, que contemplavam e completavam assim aquele valor de 2 milhões de reais por mês. Então Borré, aquelas coisas. Borré não veste mais a camiseta do Internacional. Borré foi embora. Um caso muito emblemático das coisas que acontecem no Internacional nos últimos anos, né? Desde que a gestão Barcelos assumiu. O Borré foi a mais cara contratação da história do Inter, junto com o Nico Lopes lá atrás, e foi o maior salário da história do Internacional. 2 milhões de reais por mês. E o resultado foi nulo. Nulo. Zero. O Borré decidiu um ou outro jogo, foi bem em um ou outro Grenal, mas desde que está aqui, efetivamente, nada de positivo aconteceu por conta dele num período maior de tempo que não fosse um ou outro jogo. E instiga, realmente, porque foi um investimento muito alto, mas não só pelo investimento muito alto, especialmente pela esperança que nós tínhamos que esse jogador desse certo. Ele veio com todos os carimbos de qualidade de quem tinha sido um grande jogador no próprio River Plate, quando ajudou a decidir uma Libertadores da América lá em 2018. E no futebol europeu também, teve um período muito bom que ele foi decisivo por lá. Não deu certo no Inter, não conseguiu sequência, não se mostrou efetivamente motivado em nenhum momento. Teve um emblemático caso neste ano da divulgação da entrevista que a sua esposa, que é jornalista, fez com ele, em que ele se mostrava completamente descontente, e ali passou uma impressão para todos nós de que não tinha mais mobilização nenhuma para buscar nada de diferente no Internacional. Então o jogador está indo embora. Vamos dar o passo adiante? Vamos dar o passo adiante, porque o Internacional deixa de pagar, eu não sei agora quanto deixa de pagar, eu achei que era 2 milhões de reais a menos que o Inter pagaria por mês desse contrato que acabaria agora até 2028, né? Porque o River Plate está comprando o jogador, mas não, parece que tem aí, né, a questão das luvas. De qualquer maneira, não tem mais as luvas para pagar e o Inter recebe só 3 milhões de dólares para o jogador. Esse valor seria maior, mas aí o River assume essa dívida que o Inter tinha com ele. Enfim, o Borré vai embora. Nós precisamos repor. Ah, Baldas, repor o Borré? O Borré não estava jogando nada, bota qualquer um guri da base. Eu falo toda hora isso, porque eu faço questão que as pessoas entendam isso. Não é assim que funciona. Nós temos hoje o Alejandro como centroavante, que aliás se apresentou acima do peso. Isso é outro vídeo que eu vou fazer, das coisas que acontecem no meio. Só tem o Alejandro. E não tem guri da base pronto. Aliás, não tem guri da base. Não tem guri da base. Então precisa contratar um centroavante urgente. E que de preferência seja melhor do que o Alejandro.
Tu vai ter que pegar uma parte significativa desse valor que tu vai receber e desse valor que tu vai economizar por mês com a saída do Borré para trazer um bom centroavante. Baldasso, o que é bom centroavante? Eu não acho que o Inter vai trazer um centroavante afirmadíssimo, tal, esqueçam alguma coisa assim. Eu uso o exemplo de um jogador que eu uso como exemplo, o Pedro Raul. Esse é um jogador que eu traria. Esse é um jogador que eu apostaria. Ganha lá os seus 700 mil por mês, está meio escanteado, não cumpriu ainda o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode ser transferido. Esse é um centroavante que eu traria. Acho que poderia dar algum resultado. Ah, mas ele foi mal aqui, foi mal ali. Mas ele também foi bem ali, né? Pois nada, é o que nós podemos neste momento. É o que nós podemos. Então vai precisar repor, vai precisar trazer um centroavante, porque o Internacional vive hoje um problema crônico, problema do Internacional, de não botar a bola para dentro. O Borré foi uma nulidade no ano, tirando um ou outro lampejo, uma nulidade. O Alejandro é um jogador de alguns espasmos, e a gente, quando elogia o Alejandro, elogia muito mais por outras coisas que não sejam colocar a bola para dentro, e o Internacional tem vários exemplos no ano até agora, de jogos em que teve um grande volume, que entrou na área o tempo todo, e ninguém teve qualidade para fazer o gol. Então o Internacional vai ter que buscar. Eu estou feliz com a saída do Borré. Estou apresentando para vocês aqui algumas preocupações, mas eu estou feliz com a saída dele, não acho que o negócio tenha sido um grande negócio, fiquei surpreso com essas coisinhas que apareceram aí, mas de qualquer maneira, ele está saindo, ele precisava sair, mas que o Internacional busque no mercado. Esperanças de que o Inter vai fazer a coisa certa é difícil de ter, né? É difícil de ter, porque você sabe que essa gestão do Internacional ela só nos surpreende negativamente. Ela tem uma incapacidade de nos surpreender positivamente. Então vamos esperar que os movimentos sejam feitos, e que sejam feitos agora, né? Porque a janela abre lá no dia 22 de julho, mas lá é só para assinar o papel. A contratação tem que ser feita agora, o acerto tem que ser feito agora. Vamos tentar. Citei o Pedro Raul aqui, mas certamente existem outros exemplos aí de centroavante. Só não inventem moda. Não inventem moda. Não me vem com um centroavante que só jogou em clube pequeno a vida inteira, que tem 33 anos de idade. Não me apareçam com essas coisas. Vamos descobrir. Vamos descobrir bom jogador. Em determinado momento, o Vasco da Gama descobriu o Germancano. Ninguém sabia quem era. Em determinado momento, o Vasco também descobriu o Verratti. Ninguém sabia quem era. Vamos descobrir também? Será que há algum tipo de competência ainda no Internacional para descobrir alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, vamos torcer. Borré? Puta, pior? Isso vai ser um meme agora, né? A chegada do Borré, nós fizemos a transmissão ao vivo aqui no canal, foi uma loucura. Eu transmiti, eu narrei a chegada do avião, o Jairo filmando o avião, chegando, eu narrei, Borré já está... Vambora, né?